O deputado Nicolas Ferreira contou que fez uma oração pedindo direção a Deus e, segundo ele, veio a inspiração de iniciar uma caminhada simbólica de Minas até Brasília. Não é vaidade, não é espetáculo. É um gesto de consciência, amor ao país e compromisso com a liberdade, como escreveu em carta aberta ao povo brasileiro. A iniciativa só merece respeito e aplausos. Nicolas tocou num ponto importante: as injustiças envolvendo os presos políticos do 8 de janeiro e o cansaço moral que vem corroendo o país. No momento em que a sociedade começa a se acostumar com injustiças, é quando o mal avança. E é por isso que o deputado insiste que reagir não é opcional, é uma necessidade. Segundo Nicolas, essa caminhada não nasce apenas como um pedido de justiça em casos concretos, mas como um chamado à consciência nacional. Reacender no brasileiro a esperança, a coragem de fazer o que é certo e a disposição de enfrentar o mal que alguns tentam naturalizar. E nisso Nicolas está certo. Ele não promete solução mágica, não vende fantasia. Sabe que uma caminhada não resolve tudo, mas lembra algo fundamental. Liberdade não se mendiga apenas ajoelhado. Defende-se de pé, com a cabeça erguida. O momento não poderia ser mais adequado. O desânimo atingiu muita gente. A perseguição política que estamos vendo é implacável, e isso tem calado patriotas, instaurando um ciclo de silêncio. Muita gente se sente impotente diante de abusos que parte da elite e da imprensa tenta normalizar, como se fosse institucional. Para completar, decisões recentes do presidente Trump acabaram funcionando como balde de água fria para quem esperava mais firmeza, como o caso de ter retirado a Magnitsky de Alexandre de Moraes. Isso tudo aumenta a sensação de isolamento e cansaço dentro da base patriótica. Mas é aí que entra o valor de gestos simbólicos. Eles quebram a inércia. Eles lembram que desistir do Brasil não é uma opção. É hora de levantar, agir, reagir, arregaçar as mangas e lutar. Porque nenhuma nação se mantém livre quando seu próprio povo se entrega ao desânimo. Esperança. Caminhada de Nicolas explode nas ruas e nas redes sociais e o seu coração vai se encher de amor, de esperança e de alegria com a análise que eu vou te trazer agora. Como você já deve estar sabendo, Nicolas Ferreira decidiu fazer uma caminhada, uma marcha, pela justiça e pela liberdade até Brasília, com dezenas de quilômetros percorridos diariamente. E foi uma excelente iniciativa, que está conseguindo cada vez mais adesão da população ao longo do caminho, de pessoas se unindo e das redes sociais. E eu vou te mostrar agora 3 coisas. A possível inspiração dessa caminhada, por que ela é tão importante e no final eu vou te dizer com o que a direita precisa ter cuidado, se preocupar agora para não sofrer ainda mais as mãos do STF. Essa caminhada ela me lembra, e pode ser até que ela tenha sido inspirada, guardadas as devidas proporções, nas marchas épicas que partiram da cidade de Selma até a capital do Alabama, Montgomery, que foram feitas pelo pastor batista Martin Luther King Jr. e com milhares de ativistas. Isso foi feito com o objetivo de conquistar o direito ao voto de afro-americanos. Nessa caminhada aconteceu um massacre brutal, que foi conhecido como Domingo Sangrento, o Bloody Sunday. Isso aconteceu no dia 7 de março de 1965, quando a polícia atacou brutalmente os manifestantes que protestavam pacificamente e atacou numa ponte, a ponte de Edmund Pettus. Isso foi o ponto-chave de virada da opinião pública americana. Teve um apoio cada vez maior ao movimento, cada vez maior. Olha essa imagem aí, ó. Nós marchamos com Selma. Esse apoio cresceu e ele culminou com a assinatura, em 1965, da Lei dos Direitos de Voto pelo presidente americano Lyndon Johnson. A Marcha de Selma ela é narrada aqui nesse livro, A Autobiografia de Martin Luther King, que, como você vê aqui, ó, pelas minhas anotações, pelas minhas marcações, é um dos meus livros favoritos. E essa marcha ela foi também imortalizada no filme Selma, e que fica aí de dica cultural para você assistir depois. Independentemente de qualquer coisa, o que o Nicolas fez foi muito nobre. Ele tomou uma decisão pessoal de fazer algo no meio de um cenário de terra arrasada, de devastação total, em que todos nós nos sentimos impotentes, se recusando a desistir, se recusando a deixar para lá, se recusando a se omitir. E o apoio da população que ele vem encontrando é uma prova de como que essa atitude ressoou bem nas pessoas. Pessoas que encontram eles para oferecer comida,
para oferecer abrigo, para oferecer apoio, buzinando, aplaudindo, caminhando junto o trecho, pessoas que se uniram e que buscam também uma luz de esperança, que buscam quem se levante dizendo: eu decidi não desistir e eu vou seguir lutando mesmo em meio às adversidades. Mas a iniciativa da caminhada ela tem um outro mérito. Nicolas está mostrando para a população, a partir do exemplo, que é possível nós irmos para as ruas de novo. É possível sim nós protestarmos. É possível sim nós manifestarmos, sem medo das prisões arbitrárias, das condenações injustas, de penas excessivas. Ou, talvez, ele está dizendo que é possível fazer tudo isso apesar do medo. Porque em um país autoritário, o que vale não é a letra da lei, mas é a vontade dos poderosos. Desde o dia 8 de janeiro, nós temos visto que a população tem ficado cada vez mais tímida quando o assunto são as manifestações de rua. Apesar de Bolsonaro ser ainda o grande nome da política que consegue arrastar um grande número de pessoas para as ruas, enquanto Lula patina, fracassa tentando fazer a mesma coisa, mas mesmo o Bolsonaro, com toda a sua força, que é muito maior do que Lula, com a máquina na mão, mesmo com o Bolsonaro, as pessoas simplesmente pararam de ir às ruas em grande medida como iam antes. Lembra como a gente ia nos grandes protestos de 2015, 2016, milhões de pessoas nas ruas, e o medo hoje do Supremo, dos abusos, das arbitrariedades é um desses motivos. Então, também por esse aspecto, essa caminhada é extremamente positiva, principalmente se ela crescer e crescer, e atingir um número expressivo de pessoas cada vez maior. Ela vai mostrar para muita gente que ainda é possível ir para as ruas, lutar pela verdade, pela justiça e pelas nossas liberdades. E antes de te mostrar qual que é a coisa que nós devemos ter cuidado nessa marcha, eu quero te perguntar: isso enche o seu coração de esperança como enche o meu? Se sim, eu quero agradecer por você fazer parte dessa comunidade, que de diferentes formas, compartilhando conteúdos, falando alto, erguendo a nossa voz conjunta, fazendo esse conteúdo chegar mais longe todos os dias, nós também erguemos a nossa voz dizendo: nós não vamos desistir. Nós seguiremos lutando por verdade, por justiça e por liberdade. Obrigado por fazer parte dessa comunidade, desse canal, por sempre deixar o seu like, fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe. Isso faz com que essa mensagem chegue mais longe, isso nos dá força, isso nos reenergiza, isso nos sustenta uns aos outros e nos redetermina a nós não desistirmos de lutar no nosso país. E para fechar, uma coisa que nós precisamos ficar de olho nessa caminhada pela justiça é nos movimentos de Moraes e do STF. Vocês lembram quando alguns deputados e senadores foram acampar lá na frente do Supremo, de modo absolutamente pacífico, ordeiro, sem qualquer perturbação da paz, da violência, sem cometer nenhum crime? Vocês lembram o que aconteceu? Moraes deu uma decisão sem provocação da Polícia Federal ou da PGR, mandando o Ibanez Rocha ir lá de madrugada retirar os parlamentares da frente do Supremo. E o governador do Distrito Federal cumpriu, como se ele fosse um mero ajudante de ordens, um oficial de justiça subordinado a Moraes e não um governador. Uma cena absolutamente constrangedora, patética, humilhante. Você lembra de quando o senador Flávio Bolsonaro chamou uma vigília de oração na frente da casa do Bolsonaro? Moraes transformou ela num atentado contra a democracia. Ou seja, nós sabemos que os ministros, especialmente Moraes, gostam de taxar qualquer tipo de manifestação da direita como terrorista, golpista, fascista, não importa quão pacífica e legítima ela seja. Então nós vamos aguardar com cuidado. E vamos observar se Moraes vai tomar alguma providência a respeito dessa marcha que se aproxima cada dia mais de Brasília. Moraes pode, sim, muito bem, utilizá-la como pretexto para mandar investigar e perseguir todos os políticos de direita e as lideranças que estão participando, como Nicolas, Gustavo Gayer, André Fernandes, Coronel Zucco, sendo que várias dessas lideranças são nossos candidatos à direita ao Senado em 2026. E a maior preocupação do Supremo hoje é justamente impedir que a direita eleja a maioria para o Senado nesse ano. Seria a oportunidade perfeita para o Moraes perseguir todo mundo, buscando caçar mandatos, condenar a inelegibilidade. Então vamos ficar atentos, mas sobretudo não vamos nos curvar. Vamos lembrar da mensagem das marchas de Selma. Foi a perseguição, foram as adversidades e a determinação de superá-las que fez o movimento mais forte. E é assim que nós precisamos agir, com dedicação, com trabalho, com estratégia e, sobretudo, com perseverança diante das dificuldades, nas nossas vidas e na vida do nosso país. A direita precisa reagir democraticamente, resistir, seguir em frente, erguer a cabeça e seguir lutando caso isso aconteça.
Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou e, principalmente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada e nos ajuda enormemente. Para você basta um clique, mas para nós muito representa. Obrigado. A Caminhada pela Esperança, arquitetada e iniciada pelo deputado Nicolas Ferreira, está mobilizando toda a mídia, iluminando os caminhos que buscam a justiça, a liberdade e a verdadeira democracia sonhada pela direita, e causando medo e inveja na esquerda. Muita gente ainda não se deu conta da importância disso em 2026 e do tamanho que esse movimento está ganhando. Antes de tudo, ficam aqui nossos parabéns ao Nicolas pela coragem de tomar a dianteira. A direita estava precisando exatamente desse tipo de iniciativa, um gesto de união, de força e de direção. Também é justo reconhecer todos os parlamentares que estão participando, inclusive o senador Magno Malta, que apareceu lá mesmo depois de uma cirurgia nos joelhos. Isso fala muito sobre o momento que vivemos. 2026 é ano de mudança e só a união pode virar esse jogo no Brasil. E tem mais gente chegando, deputados, vereadores, lideranças locais. Todos merecem respeito e apoio. Mas não é apenas apoio político, é hora de oração também. Quem finge que o mundo espiritual não existe, não entende metade do que está acontecendo. Estamos numa guerra e essa caminhada é um símbolo dessa guerra pela justiça e pela verdade. Tem quem pergunte, mas qual é a efetividade de uma caminhada? A resposta é simples, não se trata de medir distância, e sim de entender o simbolismo. A caminhada, por si só, não resolve tudo. Mas o símbolo que ela traz, o símbolo de união, de força do bem, de que não estamos curvados à tirania, isso é poderoso. É disso que estamos falando. É um recado claro. O povo tem poder e o Brasil vai se levantar. 2025 foi o ano dos injustiçados. 2026 é o ano da virada. O ano em que o país acorda, que o povo retoma o protagonismo. Por isso, fica aqui nosso apoio total ao Nicolas e aos patriotas que estão fazendo essa jornada, esses verdadeiros passos da esperança. Brasil! Anistia! Já! Anistia! Já! Bolsonaro! Livre! Bolsonaro! Livre! Anistia! Já! Anistia! Já! Liberdade! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Justiça! Já!